Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre uma coisa que está cada vez mais frequente nos dias de hoje, principalmente no pós-pandemia, né? Onde a gente passou por um momento da nossa história, na nossa vida, que a gente nunca imaginou. Eu tenho certeza que, eu pelo menos nunca imaginei, tenho certeza que você aí do outro lado da tela também nunca imaginou. E o assunto que a gente vai tratar hoje é o bruxismo. E por que eu fiz o link da pandemia? Porque o bruxismo, pessoal, é um ato de ranger ou apertar os dentes. E ele tem como causa principal o fator emocional. Então a gente tem junto dele como causas, né? Melhor dizendo, causas principais. A ansiedade, o nervosismo, o modo de vida com que a gente tem hoje. E na maior decorrência de pacientes com esse sintoma. E não só pacientes adultos, mas também pacientes jovens, crianças que desenvolvem o bruxismo, né, ou por esses fatores principais, ou seja, ansiedade, nervosismo, estresse, hábitos, ou também por problemas de mal oclusão ou posicionamento dos dentes ruins. Então, bruxismo, ranger dos dentes é o que a gente vai abordar no vídeo de hoje. Então, pessoal, bruxismo, o que é de fato bruxismo? As causas e sintomas são todas essas que eu passei para vocês agora há pouco. Mas o bruxismo, ele é totalmente involuntário. Isso acontece sozinho, naturalmente. E qual é a consequência do bruxismo ou apertamento caso ele não seja tratado? A causa iminente, a consequência iminente é perda funcional dos dentes, ou seja, a gente perde função, perde a anatomia dos nossos dentes, a altura de dente, de boca, aqui, a altura de mordida vai diminuindo, a gente começa a ter trinca em dente, começa a fraturar dente, e até mesmo problemas mais graves como perda de dente pelo amolecimento deles ao longo do tempo. Mas Guilherme, como é que eu sei se eu tenho bruxismo? De dia eu não me percebo que eu fico rangendo o dente ou aperto o dente. Pessoal, normalmente o bruxismo ele tem o modus operandi, vamos dizer assim, ele acontece de noite, quando estamos dormindo. Então é realmente difícil a gente autodetectar. A gente consegue detectar primeiro com sinais clínicos de acordar com a musculatura cansada ou ter uma recorrência muito grande de dor de cabeça aqui na parte lateral, atrás da cabeça, cansaço muscular e também os indícios e sinais, né, claro, de perda de estrutura de dente. A gente pode ter também dor aqui cervical na região de pescoço, alteração no sono, porque se a gente não tem a plena função durante a noite, a gente pode refletir isso no sono. E também, em casos graves, possível alteração na nossa audição. E quais são as causas do bruxismo, pessoal? Igual eu falei agora há pouquinho para vocês. Primeiro, estresse, ansiedade, problemas de oclusão e até mesmo estilo de vida. Mas doutor, como que funciona de fato esse bruxismo? Se eu não tenho bruxismo de noite, eu posso ter de dia? Sim, pessoal, isso de fato acontece. A maior parte do bruxismo, as maiores incidências, ocorrências do bruxismo, ela se dá de noite. Mas também existe o que a gente chama de bruxismo de vigília, ou seja, o bruxismo de dia, né? Se a gente ranger os dentes durante o dia, o nosso sistema ele vai mandar uma informação para o nosso cérebro e falar assim, opa, tem alguma coisa acontecendo de errado aí. E a gente percebe. Mas o que normalmente acontece de dia no bruxismo é mais um apertamento, onde a gente fica tenso e encostando os nossos dentes, como eu estou mostrando para vocês agora na tela. E o nosso cérebro manda informação, opa, isso aconteceu um dia, depois uma outra ocorrência, uma terceira ocorrência, uma quarta ocorrência. Chega um momento onde a gente não tem mais a percepção, a autopercepção dessas ocorrências. E o nosso organismo começa a entender isso como uma coisa normal, mas não é. Então vale dizer que existe o bruxismo noturno, onde de fato a gente tem o apertamento, ou o rangimento, o deslocamento da base mole aqui, a mandíbula, né? E a perda dos dentes, da função dos dentes, estrutura dos dentes, ou o bruxismo diurno, ou em vigília, né? Ou até mesmo o que a gente chama de apertamento. Doutor Guilherme, tudo que você falou já aconteceu comigo ou acontece comigo, mas tem tratamento para isso? Pessoal, felizmente sim. Qual que é o tratamento mais indicado ou mais usual para bruxismo e apertamento? Primeiro, um diagnóstico feito por um profissional. Esse é o primeiro ponto. Se tem esse tipo de problema, você vai no profissional dentista que ele vai delegar o melhor tratamento. Mas basicamente, é o uso de uma placa miorrelaxante, ou seja, uma placa que evita, né, vai evitar
o contato dos seus dentes, porque dente não foi feito para encostar, muito menos para ranger, para fazer esse movimento aqui, tá? Se ainda assim o seu bruxismo não for controlado, ou você ter o bruxismo noturno e diurno, a gente hoje tem um novo recurso, que é o uso da toxina botulínica aplicada diretamente aqui, ó, no nosso músculo de mastigação, que é conhecido como masseter, e um músculo auxiliar do músculo aqui temporal, na região lateral da cabeça. Isso vale para estabilização do bruxismo, tá? Porque eu sempre falo para os meus pacientes aqui, bruxismo não é igual dor de cabeça, que a gente toma um remedinho, um analgésico para dor de cabeça, ela some e depois a gente segue a nossa vida tranquila. O bruxismo, somado a todos os fatores e causas que a gente abordou aqui com vocês, ele precisa ser tratado e acompanhado. Então, quando o uso da placa já está sendo feito, o uso da toxina em alguns casos específicos, ainda não está sendo suficiente, o que a gente precisa analisar? Se o paciente perdeu a estrutura de dente e ter, principalmente a ideia de reabilitar, ou seja, de devolver a função para esse paciente, dos dentes desse paciente, para que ele tenha a função 100%, a função plena, e aí sim a gente equilibrar e fazer o acompanhamento ao longo do tempo desse paciente. E doutor Guilherme, diante de tudo que você falou, existe alguma maneira que a gente consiga prevenir o bruxismo? Olha pessoal, não sei se eu vou confirmar para você que você vai eliminar essa causa, né, ou essa chance de ter. Mas existem muitas maneiras que você consegue prevenir. Como? Levar um estilo de vida mais tranquilo, tentar se estressar menos. A gente sabe que é difícil, mas tentar colocar o trabalho no lugar do trabalho, a hora do lazer na hora do lazer, né? Adotar esse estilo de vida mais saudável e principalmente na hora de dormir, você fazer exercícios de relaxamento, né? Exercícios de respiração, exercícios onde você coloca o celular no lugar dele e de fato se concentra na hora de dormir, tá? Todos esses procedimentos ajudam, né, a atenuar as causas e até mesmo a prevenir. Muito importante também, pessoal, na prevenção, né? Evite bebidas estimulantes, bebidas com cafeína, energético, principalmente no horário noturno. E mais importante do que tudo isso que eu falei para vocês aqui, ao menor sinal e sintoma, visite o seu dentista com frequência, porque ele é o profissional mais indicado para diagnosticar e tratar caso você venha a ter um processo de bruxismo, um apertamento durante a sua jornada, tá joia? Esse foi mais um vídeo nosso aqui no nosso canal. Então, se você tá nos acompanhando até aqui, eu tenho certeza que sim, clica aqui no botãozinho, curte, comenta, compartilha, segue a gente aqui, né, no nosso canal, porque todos esses assuntos são muito interessantes, eles são assuntos relevantes e também assuntos que são linkados um no outro. Então a gente está trazendo conteúdos para vocês aqui, pessoal, que são corriqueiros, acontecem com a maioria das pessoas todos os dias. Então isso pode te ajudar, pode ajudar uma pessoa da sua casa, da sua família, um amigo de trabalho, né? Porque a gente sabe que são coisas que têm acontecido com cada vez mais frequência. Então, clica no botão, se inscreve no canal, curte, comenta, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo. Muito obrigado e até a próxima.